Olá, meus queridos, como vão vocês? Every now and then, de vez em quando, os Beatles eles aparecem no noticiário e nem sempre é em relação à música. Várias pessoas me mandaram hoje pelo WhatsApp, pelo Instagram, uma reportagem que apareceu no The Guardian. E, se não me engano, o UOL, alguma coisa aqui no Brasil fez a tradução, então eu não coloco a culpa no pessoal que fez a tradução. Vamos falar do The Guardian, que é um jornal que a gente deveria até nem prestar muita atenção nele, né? Mas tentando conectar a imagem do nosso querido e já falecido George Harrison ao nazismo. Pasmem, meus queridos, já chamaram os Beatles de comunistas, já chamaram os Beatles de satanistas, e agora faltava chamar de nazista, né? Eu vou elucidar isso para vocês com uma tremenda de uma bobagem, a bobagem aquela de que só quem não curte história vai cair numa bobeira dessa. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School, vamos lá. Aí, meus queridos, antes de eu começar com esse assuntozinho de merda, né, vamos falar de uma coisa extremamente positiva, né? O Luiz Leno, do Cavern Club, lá, o qual me convidou, e eu fui lá em São Paulo, né, cara? Ele conseguiu com a Câmara de Vereadores lá de que no dia 9 de outubro, a partir de 2024, vai ser o dia dos Beatles em São Paulo. Olha que coisa bacana, né, cara? O pessoal ali moveu lá, muita gente lhe mandando WhatsApp ali para os vereadores e tal, para que criasse o dia, porque tem dia do Elvis, tem o dia do cacete 4. Vamos fazer um dia bonito, um dia dos Beatles em São Paulo. Então, parabéns, São Paulo, que me recebeu de uma forma tão carinhosa. Eu sempre terei o povo bitomaníaco de São Paulo dentro do meu coração, assim como o povo de Recife, de Porto Alegre e também de Belo Horizonte. Mas o pessoal de São Paulo é porque o coração meu eu tive que esticar bastante, porque teve que caber bastante gente. Então, parabéns, Luiz Leno, parabéns aos bitomaníacos de São Paulo por ter feito essa coisa maravilhosa. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que tem single novo dos Rolling Stones, Angry, achei mó barato, assisti hoje de manhã ao vivo, né, cara? O Jimmy Fallon entrevistando os meninos, né? Os nossos outros meninos, né? O Keith, o Mick e o Ronnie, e foi mó barato, né? Eles não falaram nada do Paul e do Ringo que tá no disco ainda não, então eu fiquei na expectativa disso aí, né? Mas a música é maravilhosa, o clipe, então, é muito massa e é muito bom ver os nossos outros meninos juntos ali trabalhando, né? E saber também que o Charlie Watts e o Bill Wyman estarão em algumas músicas ali do novo disco dos Stones. Mas vamos falar dos Beatles, que isso aqui chama Beatles School, não é Rolling Stones School, nem Nazi School, nem nada. Apesar de eu ser careca, meus queridos, apesar de eu ser careca, mas no meu coração bate um coração de uma pessoa bondosa, né? E assim, acredito eu, os Beatles também eram, né? Meus queridos, um grande erro que tem é a gente julgar personagens históricos, né, seguindo valores contemporâneos, né, cara? Se fosse assim, muita gente fala, mas o Charlie Chaplin, ele era pedófilo, que não sei o que, ele casou com uma mulher de 14 anos. Meus queridos, vai perguntar para tua mãe ou para sua avó com quantos anos a bisavó dela casou, quantos anos a tataravó dela, de vocês aí, perdeu a virgindade. Meus queridos, o pessoal na época lá, eles começavam bem cedo, né? Então a gente não pode ficar julgando muito as pessoas com esses valores contemporâneos, não. Um deles é o caso dos Beatles, né? Eu já vou contar dos Beatles a história que apareceu aí ontem para hoje, né, que me mandaram, foi que vai ter um leilão de vários objetos relacionados aos Beatles, e entre eles há um bilhete que o George Harrison dera para o cuidador da casa dele, se eu não me engano, no Havaí ou na Austrália, não sei onde é que era, e o George assina Adolf Skinkengrub, uma coisa assim, né? Sendo que Grub é um sobrenome tipo um Silva na Áustria e na Alemanha, né, cara? E o Skinken é mais ou menos presunto, né, cara? E é muito do senso do humor, o senso de humor do George Harrison. O George Harrison era um grande fanático pelo Monty Python, né, cara? E o pessoal do Monty Python batia pra caramba com piadas em cima de nazistas, né? Por quê? Porque eles eram filhos da guerra. Os membros do Monty Python, dos Stones, do The Who e, logicamente, dos Beatles, eles eram todos crianças ali, que nasceram ali nos anos 40, né, cara? Então, eles tinham uma relação com a guerra
muito diferente que a gente tem hoje em dia, né? Eles falavam e zoavam os nazistas e faziam saudações que eu não vou fazer aqui, pelo amor de Deus, senão alguém pode dar um print, né? Eles faziam saudações nazistas e tal, e sempre zoavam pra caramba com isso, porque eles tinham uma... Primeiro que eles ganharam a guerra, né? Vamos começar por aí, né? Os Beatles, quando eles foram para Hamburgo, lá na Alemanha, né? A coisa que o John Lennon mais fazia, e os outros Beatles também, era zoar os alemães, chamando cala a boca, seu bando de nazistas. Eles falavam isso dentro ali em Reeperbahn, dentro do Top Ten, dentro do Indra Club, aquela coisa toda, até do Star Club. Eles zoavam pra caramba, né? E eles falavam que vinha muito ex-nazista lá, cara faltando braço, faltando perna, né? Ia lá encher a cara no Reeperbahn, atrás de uma bundinha lá, atrás de uma prostituta, e escutar um rock and roll daquele país, daqueles yankees desgraçados, sendo que as músicas eram tocadas pelos Brits, né, pelos britânicos ali, que eram os Beatles e as outras bandas que tocavam. Então, o relacionamento deles com a guerra, eu me lembro que em várias entrevistas com os ex-Beatles, né, eles falavam que quando eles eram crianças ali, aparecia documentário o tempo todo sobre a Segunda Guerra Mundial, nem muito sobre a Primeira, mas sobre a Segunda. Então, e outra coisa também, eles não tinham muito acesso à informação, porque as pessoas que viveram na guerra, por exemplo, a tia Mimi, os pais do George, o pai do Paul, né, cara, a mãe também do Paul e tal, do Ringo, né, de todo mundo, eles não gostavam de falar da guerra. Era um trauma muito, muito grande. É como se fosse daqui a alguns anos, né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito, mas é como se fosse daqui a alguns anos a próxima geração ficar perguntando: e aí, tio, tia, como é que foi na época da pandemia? Eu falei: não vamos falar disso não, cara, cruz credo. A gente não gosta nem de lembrar que isso aconteceu. Imagina uma guerra mundial, né? Com bomba caindo na sua cabeça, que foi o caso ali da Inglaterra, né? Então eles tinham um relacionamento assim de fazer graça daquilo, né? Era, como dizem algumas pessoas, né? Era tão penoso, era uma lembrança tão triste que naturalmente virou piada, né, cara? Eles começaram a fazer piada disso, né? Então, o que acontece? O George assina esse troço aí, então ali no The Guardian eles começaram a forçar um pouco a barra, falando que o George Harrison teria tendências nazistas, né? Da onde vem esse lance de tendência nazista? Houve um livro, que eu não me lembro qual o nome, por volta de 89, está tendo a reportagem, eu procurei saber, não achei qual livro que era, o qual afirmava que o George Harrison levantava a bandeira com uma suástica ali em Friar Park, né? Cara, eu fico imaginando, meus queridos, me dá licença rapidinho, depois eu volto pro lance da bandeira. Há uma entrevista na época do Cloud9 que o George Harrison fala que ele era um progressista, mas não um progressista como as pessoas veem hoje em dia, né? Ele fala um progressista porque ele era um cara que ele foi criado num país cristão, né? Numa família onde que tinha protestantes e católicos, né? Então a família do George era até um pouquinho mais católica, porque como a mãe dele veio de uma família chamada French, lá da Irlanda, e eles eram católicos, né? O George ele ficou no meio daquilo ali, mas o George foi criado católico, diferentemente do John, que talvez foi criado protestante, o Ringo também. O Paul ficou no meio ali, né? Porque a mãe era protestante, o pai era católico, uma coisa assim, eu acho, não me engano, era ao contrário, agora não lembro, né? Mas esse foi o caso do George, né? Então o George ele na cabeça dele, ele viu a hipocrisia daquelas pessoas que ficavam falando ali de fazer o bem e tudo mais, na hora que saía da igreja, ele começava a fazer fofoca e tudo mais. O George percebia aquilo ali, e o George ele tinha uma coisa com fofoca que ele não gostava, né, cara? Todo corno não gosta, não, tô zoando, né? Então, o que aconteceu? O George criou aquilo ali, então quando o George descobre ali o hinduísmo, aquela coisa, ele virou devoto de Krishna e tudo mais, ele se via um progressista que assim, né, cara? Ele entendia, por exemplo, que os indianos podiam morar na Inglaterra sem problema algum. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com o Ravi Shankar, com a família dele, e que todo o povo indiano, paquistanês, igual a família do Fred Mercury, que não era do Paquistão, né, mas eles sofreram preconceitos e tal. Então, o que acontece? O George ele se via como um progressista nisso aí, né, nesse tipo de atitude. Né? Então, é muito difícil um cara que abandona o cristianismo e vai para ser devoto de Krishna, que, segundo meu grande amigo Romero, né, que é um cara que eu gosto muito, respeito muito, né, ele é um cara, um estudioso sobre a religião, ele é um estudioso sobre o George Harrison, tanto é, ele fez a tradução do livro Here Comes the Sun, que é uma biografia do George Harrison, a qual eu recomendo, né?
uma vez ele me contou dos valores de Cristo, eles são iguaizinhos os valores de Cristo, né, cara? Então não é muito assim, chocante, não. Então o George se via progressista. Então uma pessoa que fez isso, é muito difícil ela ter tendências nazistas ou fascistas ou coisa que o valha, né, cara? Mas vale lembrar que quando os Beatles foram à Austrália, meus queridos, olha essa foto aí. Essa foto é do John Lennon aí na varanda lá na Austrália, e eles viram essa multidão, ele e o Paul, eles viram essa multidão lá na Austrália, e lembrou daqueles documentários, daqueles filmes que ele viu o Hitler falando com aquela porrada de gente. Então, o John faz uma saudação nazista, ele pega um pente ou um negócio assim, ele coloca aqui para fazer o bigodinho do Hitler, né, cara? E faz a saudação, né, cara? E por que isso é chocante hoje em dia? Porque, meus queridos, nós, de certa forma, a sociedade progrediu. Pelo menos é a minha visão das coisas. Se você não aceita a minha opinião, mas que ele fica na tua, não precisa nem escrever aqui para baixo, porque se você escrever coisa safada aqui, eu vou te bloquear mesmo. Então, o que acontece? Eu vejo que hoje a gente não vê mais, não é engraçado mais fazer menções nazistas e tipo que o racista, ou homofóbico e tudo mais. A gente progrediu como povo, as pessoas vivem falando, mas hoje as coisas estão muito chatas, as coisas que você quer lá, a gente progrediu. Se você quiser ficar lá para trás, né, cara, fica à vontade, né? Só que hoje a gente tem um cuidado maior para lidar com a pluralidade da sociedade, né, cara? Então, o que acontece? Naquela época ali, a gente está falando de 1964, 1965, onde na cabecinha daqueles meninos do pós-guerra, que eram jovens, era engraçado fazer saudação nazista. Tanto é que o Brian Jones foi numa festa, Brian Jones dos Rolling Stones, ele foi uma festa uma vez vestido com uniforme nazista, né, cara? O pessoal zoou ele pra cacete, papapá, mas aquilo não acabou com a carreira dele, não. Se fosse hoje, o cara tava perdido. Vocês lembram quando o Prince Harry, irmão do príncipe filho do rei Charles, né? Quando ele era adolescente, numa festa fantasia, ele foi vestido de nazista ali nos anos 90. Ó, meus queridos, rasgaram o rabo dele, né? Ele teve que pedir 1 milhão de desculpas, que isso não é brincadeira mais que se faz. Então, ou seja, meus queridos, períodos completamente diferentes, completamente distintos, né? Mas agora, querer colar no George Harrison e nos Beatles, essa coisa de nazista aí, vai arrumar um lote para você capinar, meu querido, tem tanta coisa para você fazer na vida. Não, e tem aqueles também que sempre me perguntam assim, Gilvan, mas o Hitler, ele estaria na capa do Sgt. Pepper, né? Estaria Hitler e também estaria Jesus, meus queridos, é também Gandhi, né? Vários personagens históricos que os Beatles e também o artista que fez, o Peter Black que fez e seus assessores, eles escolheram as pessoas para ficar ali atrás dos Beatles ali. E não necessariamente as pessoas que estavam atrás dos Beatles eram pessoas que os Beatles admiravam, né? Então, o que acontece? Hitler estava lá, assim como Jesus Cristo, porque os Beatles achavam que as pessoas que tinham que estar ali atrás não necessariamente eram ídolos deles, mas eram corações solitários. Eram pessoas que tinham um coração solitário. Eram os Lonely Hearts. Mas na hora que eles foram tirar foto, eles acharam assim que seria de mau gosto colocar Jesus e também colocar o Adolf, né, cara? Então, o que eles fizeram? Eles tiram. Então, o Adolf Hitler, aparece a foto dele no outtake das fotos ali do Sgt. Pepper, né? Mas não era nada demais, era simplesmente mais um coração solitário que eles decidiram colocar ali atrás, mas no fim acharam que seria de mau gosto. Qualquer jornalistazinho vagabundo que ficar escrevendo aqui na Beatles School, a gente vai rebater. Já chamaram os Beatles de comunistas, de satanistas. Você lembra aquele retardado, aquele Olavo de Carvalho, né? E seus devotos ficaram espalhando aí, e todo mundo perguntando, Gilvan, você viu isso, você viu isso? Aí fica falando comigo, Gilvan, você está falando de política. Desde quando defender os Beatles de mentira é falar de política, meus queridos? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma Beatles School, né? E aqui tem partido. Aqui a gente defende os Beatles, passa pano para os Beatles quando tiver que passar. E, ferra na hora que tiver que ferrar. Eu já falei do Paul, do George, do Ringo, do John, do Diabo 4 aqui. A gente zoa de vez em quando o lanche de Barcelona, mas sempre com respeito. E o cacete a 4. Não vem para cá, porque aqui na Beatles School a gente não vai contar mentiras para vocês. Se por acaso, um dia, algum grupo religioso, político, vier falar dos Beatles de alguma coisa que seja mentira, a gente vai rebater, né? Agora, se for verdade, paciência, o que a gente pode fazer, não é não? E tem outra coisa também, meus queridos, uma coisa que é muitíssimo importante é que em 1991, tem no Los Angeles Times, é só você digitar no Google assim, George Harrison
Nazi, né? Aí você vai achar uma reportagem do Los Angeles Times de 1991, com o George Harrison, ele processa, né, cara, o jornalista e também o autor do livro, porque ele fala que nada poderia ser pior do que relacionar seu nome às atrocidades que os nazistas cometeram na Segunda Guerra Mundial. Então o George fala, e ele ganhou, ele ferrou a galera, ele pegou um advogado na época que era dos Beatles, né? Mas, meus queridos, é isso aí. Talvez essa. Por que há essa necessidade de atrelar o nome dos Beatles a uma coisa ruim, como eu contei para vocês jocosamente, né? Mas há uma função nisso aí. Talvez a mensagem que os Beatles tiveram de que tudo que você precisa é amor, ou dê uma chance à paz com o John Lennon e tal, talvez esse tipo de mensagem ela machuque tanto esquerda quanto direita. Não há grupo político, e até grupos religiosos, né? Talvez seja muito, muito difícil para algumas pessoas aceitar que o que a gente precisa, na verdade, é paz e também de amor, né, meus caros? É por isso que o Ringo fica com esse mantra o tempo todo, que a gente até zoa e tudo mais, mas ele tá certo, né, cara? Quem não quer paz, quem não quer amor nessa vida, né? Mas talvez algumas pessoas não queiram. E eles tentam destruir algo que seja muito grande. Por que eu não falo dos Rolling Stones, ou do Led Zeppelin, ou do Black Sabbath em relação a satanismo e tudo mais, né? Por que eu não falo de outras bandas que já zoaram com o nazismo, como os punks e tudo mais? Não, eles vão nos Beatles, sabe por quê? Porque Beatles é muito grande, meus queridos. Beatles é igual Pelé, né? Você vai bater no cara que joga lá no Tupi de Juiz de Fora? Não, vai ter que bater no Pelé, você vai bater no Messi e você vai ter que bater nos Beatles, para você ter um pouco de relevância na tua vida. Então é isso aí, meus queridos. É como eu sempre digo, quem não gosta dos Beatles e quem não gosta de bicho, boa pessoa não é. Um abração para vocês se cuidem.